dia, boa tarde, boa noite. E a gente segue aqui no nosso quinto vídeo sobre os 10 temas que mais caem no vestibular, segundo o Guia do Estudante, né? E aí, pensando na nossa disciplina, que é a disciplina de Geografia, o quinto tema, né, que é o tema da vez, é a terceira Revolução Industrial, né? Que vai tentar pensar esse desenvolvimento tecnológico que veio depois da Segunda Guerra Mundial e as modificações que sofreram nas relações de trabalho, nas relações sociais, né? Então, vamos pensar, por exemplo, a substituição do trabalho humano pelo trabalho das máquinas, né? Isso é bem possível a gente olhar, por exemplo, no nosso caso aqui do Brasil, na agricultura, né? Uma máquina colheitadeira substitui o trabalho de 100 pessoas no corte manual, né? E isso gera problemas que são sociais, econômicos, o crescimento das cidades, né? Assim como o aprimoramento aí das tecnologias, né? A gente fala de terceira revolução industrial, a gente tem também um debate nas ciências em torno da quarta revolução industrial, né? Que vai dizer respeito a esse momento que a gente vive da tecnologia da informação, né? E da inteligência artificial, principalmente, né? E que também já está causando profundas mudanças nas relações sociais, nas relações de trabalho e econômicas, né? Então a gente vai para o nosso primeiro exercício, que é da UFPR, né, do vestibular de 2018. Então vamos lá. Considere o cartaz produzido durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, lançado em 1918 nos Estados Unidos pela Associação Cristã de Moças, a IYCA, né? YWCA. No cartaz está escrito: para cada soldado, uma mulher trabalhadora. Apoia nossa segunda linha de defesa. Campanha para o trabalho unido da guerra. Isso porque com os homens indo à guerra, as mulheres foram substituindo o trabalho dos homens na questão produtiva, né? E isso tem um impacto muito profundo nas relações sociais, né? Considerando esse documento, os conhecimentos sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a condição das mulheres no mundo do trabalho na virada do século XIX para o século XX, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. E aí a primeira aqui, né? A Primeira Guerra Mundial foi marcada por uso limitado de propaganda, dirigindo-se a setores específicos das sociedades em guerra para mobilizar o seu apoio. Na verdade, não, né? A Primeira Guerra Mundial ela teve um uso massivo de propaganda, né? Dirigidos a toda a sociedade, né? Também a setores específicos da sociedade, nesse caso aqui, as mulheres, né? Mas você tinha uma propaganda massiva para o engajamento na guerra, em especial nos países que estavam envolvidos nela, mas não só, né? Então, essa primeira alternativa aqui a gente pode considerar como falsa. A segunda: após o término da guerra, as mulheres que ocuparam os postos de trabalho foram incentivadas a deixá-las para que retomassem seus papéis de mãe e esposa. Essa segunda alternativa ela é verdadeira, né? O que acontece é que você começa a ter embates dessas mulheres querendo permanecer nos ambientes de trabalho, né? E aí você tem um crescimento muito grande depois da Primeira Guerra Mundial do movimento feminista, por exemplo, né? Mas vale lembrar que esse movimento era um movimento das mulheres brancas europeias, né, e norte-americanas, porque as mulheres negras elas sempre trabalharam desde a escravidão, né, e depois trabalharam como trabalhadoras domésticas e seguiram trabalhando, né? Então tem um componente aqui que é racial que a gente precisa explorar. Então, segunda alternativa verdadeira. A terceira: o cartaz demonstra uma realidade vivida pelos Estados Unidos, enquanto os demais países da Tríplice Entente não incentivaram o trabalho feminino, né? Essa é uma alternativa falsa, né? Porque não era só nos Estados Unidos, isso aconteceu em grande parte dos países que se envolveram na guerra, né? Inclusive na União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, né, a gente vê que as mulheres se engajam, inclusive no fronte de batalha, né? Você tinha mulheres que estavam na guerra de maneira ativa, né? Então, essa terceira alternativa ela é falsa. As mulheres se engajaram não só nos Estados Unidos, mas em diversos territórios do mundo, nos ambientes de trabalho, e em alguns casos, como na União Soviética, a gente está falando aí já da Segunda Guerra Mundial, na guerra em si, né, como pilotos de avião. Você tem diversos textos e livros e documentos da época que mostram isso. E a última: o trabalho feminino em indústrias
e setor de serviços já era uma realidade conhecida antes da Primeira Guerra, em decorrência da Revolução Industrial, né? Essa é uma questão verdadeira. As mulheres trabalhavam principalmente no setor da tecelagem, né? Mulheres e crianças, principalmente, né? Se você olha no período da Revolução Industrial Inglesa, por exemplo, a primeira Revolução Industrial, as mulheres e crianças eram a maior parte da força de trabalho, né? Então, como a gente disse, essa coisa de querer reivindicar um espaço de trabalho em condições de igualdade, não é? Ela tá bastante relacionada às mulheres, de começar a trabalhar, elas estão bastante relacionadas às mulheres de classes mais altas. As mulheres de classes mais baixas, elas já estavam envolvidas no ambiente de trabalho, né? Em especial as mulheres negras e periféricas, mas nesse sentido, essas mulheres, né, das classes mais baixas, elas se engajam para, por exemplo, receber a mesma remuneração que os homens, né? Ou seja, as revoluções industriais, elas de alguma forma trouxeram mudanças sociais muito profundas, como a ampliação do papel da mulher na sociedade, né?